Cumprimento os irmãos com o Pai do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. E nós, mais uma vez, estamos aqui na Igreja Batista da Restauração, no Ministério da Palavra de Deus, cura e libertação. Estamos aqui juntinho de vocês para aprender, dessa vez de um modo diferente do qual nós vínhamos fazendo. E estamos aqui exatamente para dialogar com vocês sobre a Palavra de Deus, onde tem muitas pessoas se afastando, outras buscam uma aproximação, outras buscam se aproximar cada vez mais da Palavra. A dificuldade hoje em dia é muito grande para muitas pessoas se aproximarem de Deus. Todavia, nós estamos aqui exatamente para incentivar a vocês a buscarem a presença de Deus. Antes de começar, vamos orar, pedindo para que o Senhor venha e nos use e assim abra os nossos ouvidos para ouvir a mensagem do Evangelho. Espírito Santo, ó Senhor, aqui estamos, Pai, diante de Ti, pedindo a Tua presença, ó Senhor, sobre a nossa vida, Pai. Usa-nos, capacita-nos e ensina-nos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas as quais o Senhor tem nos feito. O Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é grandioso. Pai, por favor, aperfeiçoa tudo aquilo que o Senhor tem sobre nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que não venhamos retroceder, Pai, mas que assim como João Batista, Senhor, também sejamos, Pai, sem medo de falar a verdade, Pai, mas que ainda que a nossa cabeça, Senhor, seja jogada fora, Senhor, que seja colocada no prato, Senhor, que nós venhamos pregar o verdadeiro Evangelho, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, para a Tua glória, para a Tua honra e para a Tua exaltação, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Irmãos, só temos a agradecer ao Senhor, como eu estava dizendo. É muito complicado hoje em dia falar sobre a Palavra de Deus por um motivo. Em Mateus 24, para que assim se dê início ao que Jesus já vinha nos ensinando. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, verso de número capítulo de número 24, adiantei um pouco demais, verso de número 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então começa tudo por aqui. A partir do momento que a iniquidade se multiplica, o amor de muitos se esfria. Se podemos ver, grande é a dificuldade de muitos buscar a presença de Deus, mas vamos logo ser mais precisos. Quando uma pessoa está em pecado, quando uma pessoa assim está com o pecado sobre o coração dela, de forma que o pecado tranque e aprisione, a pessoa sabe que é necessário buscar a Deus, a pessoa sabe que é necessário ir à igreja, a pessoa sabe que é necessário ler a palavra de Deus, a pessoa sabe que é necessário orar, jejuar, mas a pessoa não consegue fazer isso, sabendo que é necessário, mas não consegue, isso porque o pecado aprisiona. Se nós se lembrarmos um pouco e já começarmos a meditar na palavra, nós podemos ver o caso do Gadareno, quando o Senhor Jesus Ele nos mostra o que aconteceu. Quando nós vamos até o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 5, a partir do verso 1 vai falar sobre um endemoniado de Gadara, o Gadareno. É o que nós podemos ver o quanto o pecado ele pode aprisionar uma pessoa. E aqui nós estamos exatamente para isso, para trazer a mensagem da salvação para vocês e vocês entenderem que é necessário a palavra de Deus habitar em vosso coração. Olha só a quantidade de coisas que nós vamos falar hoje, sabe por quê? Porque enquanto nós falamos sobre Marcos, vocês verem agora uma coisa muito interessante. Agora, porque eu falei o seguinte: o pecado ele aprisiona
e no tempo atual já acontece que Paulo estava falando à igreja de Roma. Romanos capítulo de número 1, nós podemos ver o que Deus está fazendo com as pessoas, entregando às pessoas as suas próprias vontades, aos seus próprios desejos. Sabe por que isso? Porque as pessoas estão desprezando o que é santo. Romanos capítulo 1, verso 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Eu já vou pegar esse ponto. A lesbinagem aqui já está falando, mudando o uso natural, deixando então a mulher de amar ao homem para amar a outra mulher, ou então o homem, como diz no verso 27, semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então nós já podemos ver o que Paulo estava falando, que é um perigo quando Deus entrega o homem à sua própria vontade. Vocês vejam o seguinte: o Espírito Santo, ele intercede por nós, e nós vamos meditar sobre isso. Continuando em Romanos, nós vamos sair do capítulo de número 1 e vamos ao capítulo de número 8, onde nós vamos poder ver o seguinte, no verso de número 26: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, olha essa palavra, com gemidos inexprimíveis. Com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso? O Espírito Santo chora por amor de nós. O Espírito Santo, ele geme por nós. O Espírito Santo, ele ama. Eu estava pensando esses dias, se eu não estou enganado, ontem mesmo, o seguinte, ou foi ontem ou foi hoje, de como Deus ama o homem. Porque se nós podemos ver um pouco, Deus, ele dá uma honra excelente aos homens, porque os anjos de Deus, eles desejam pregar o Evangelho, a mensagem da salvação, mas Deus não permite. Os anjos, eles almejam por isso. Onde está isso? Livro de Hebreus. O escritor aos Hebreus, eles falam sobre isso. Nós não planejamos nada, é o Espírito Santo que está guiando tudo. Se nós tivéssemos planejado alguma coisa, não seria assim. Mas o Espírito Santo, ele é aquele que faz coisas grandiosas. Para vocês terem noção do que sucede, Hebreus, capítulo de número 1, verso de número 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Vocês percebem uma coisa muito interessante: os anjos são espíritos ministradores. Todavia, deu Deus ao homem o poder da ministração sobre o Evangelho da palavra de Deus. Vocês percebem uma coisa muito interessante: o homem, ele tem uma honra superior ao dos anjos, porque Cristo não morreu por anjos, Cristo morreu pelo homem, Cristo morreu por homens, por pecadores, para que assim pudéssemos nos aproximar de Deus. Somos gentios, não somos da natureza de Israel, dos judeus, somos pessoas gentis, longe dos judeus, mas o Senhor, ele teve misericórdia de nós. O Senhor, ele por sua graça, ele intercede por nós. Ele morreu na cruz por nós, para nos dar a oportunidade de pregar a sua palavra, de levar a sua palavra para muitos que estão necessitando nesse momento, para muitos que estão dentro. Eu vejo pessoas dentro do quarto em choro, pessoas chorando
por paz, para ter paz em sua família, em seu lar, para ter paz entre seus pais, porque tem muitas famílias sendo destruídas hoje em dia, tem muitas famílias que estão sendo destruídas e muitas pessoas, muitos jovens, estão de joelhos clamando, dizendo: Senhor, tem misericórdia e não deixa a minha família ser destruída. Tem misericórdia e não deixa a minha família ser destruída. O Senhor ouve a essas orações e o Senhor espera com paciência. Sabe por quê? Porque o agir de Deus é no tempo perfeito. Porque ainda que Ele haja hoje por nossa própria vontade, muitas vezes, se Ele agir por nossa vontade, não é como Ele quer. Mas quando é como Ele quer, tudo acontece perfeitamente. Quando o agir de Deus sucede no tempo de Deus, é porque é o tempo perfeito. Tem coisas que nós queremos para hoje, mas hoje Deus quer nos ensinar. Tem coisas que nós abrimos a boca e dizemos: Senhor, por que é que eu estou passando tantas coisas hoje? Por que é que eu estou vivendo isso hoje? Por que é que está acontecendo tanta coisa na minha vida hoje? Porque hoje o Senhor quer te ensinar para que quando chegar no dia de amanhã, você também possa ensinar e falar: eu superei, mas não superei sozinha. Eu superei, mas não superei sozinho. Foi o Espírito Santo que me ajudou, eu estando naquele quarto. Foi o Espírito Santo que me ajudou quando ninguém mais poderia ajudar. Chegou a sua presença sobre a minha vida e fortaleceu-me, para que hoje eu estivesse aqui podendo dizer: Deus é fiel, Deus é fiel. E assim nós começamos a falar sobre a palavra de Deus e glorificar o nome do Senhor. Já abordando o tema que o irmão Lucas falou, sobre as pessoas não conseguirem ouvir a palavra de Deus, irmãos, isso tudo está escrito. Nós vemos em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 1 em diante, que dizerá isto: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, irmãos, está escrito que nos últimos tempos, nos últimos dias, aconteceria a corrupção extrema. Como assim? O filho não consegue mais obedecer ao seu pai e à sua mãe, mas se rebela contra ele. E nós vemos hoje, irmãos, que isso está acontecendo. Quantas crianças, quantos jovens estão morrendo de acidentes, estão perdendo a sua vida porque não dão ouvidos ao seu pai, à sua mãe. Quantos jovens estão se afundando na droga, na prostituição, na bebida, um caminho que muitas das vezes não tem volta, no tráfico, muitas das vezes não tem volta. Quantos jovens estão se afundando, estão entrando por esse caminho? Por quê? Porque não ouvem o pai e a mãe, não ouvem a palavra de Deus, não ouvem o Senhor. Júlio, mas o que está acontecendo está se cumprindo. Nos últimos dias, as pessoas só vão pensar em si mesmos. Enquanto os jovens, você que é jovem, que está assistindo, quantos jovens não têm morrido e deixado seu pai e a sua mãe desamparado, chorando, triste, sem consolo, por causa de que não ouviu um conselho, por causa de que não ouviu o conselho do pai, não ouviu o conselho da mãe. Muitas das vezes sai para beber, sai para fumar, sai para farrar, sai para se prostituir. O pai, a mãe dá conselho e não escuta. Muitas das vezes toma por brincadeira, muitas das vezes não escuta o conselho do pai e da mãe, que dão um conselho para o bem. Muitas das vezes é Deus usando o pai e a mãe para livrar o jovem do acidente.
o jovem de uma morte, mas o jovem não dá ouvido, e o que acontece acaba perdendo a sua vida. Mas tudo isso está dizendo aqui que hei de acontecer, que tem que acontecer, irmãos. Quantos jovens estão perdendo a vida? Você que é jovem, escute o seu pai, escute a sua mãe, não siga o caminho da droga, não siga o caminho da prostituição, não siga o caminho da bebida. Ouça a palavra de Deus, irmãos. Irmãos, as pessoas não têm ouvido a palavra de Deus. Você que é pai, você que é mãe, que está nos ouvindo, que está nos vendo, aconselhe o seu filho, mostre a palavra para ele. Muitas das vezes a culpa da rebeldia, a culpa de teu filho estar indo por caminhos tortuosos é sua. A culpa de teu filho não vir para a igreja é sua, porque você não é exemplo para teu filho, porque você não ensina ele o caminho certo que se deve andar. Seja exemplo para o teu filho, seja exemplo para ele. Muitos filhos não obedecem o pai e a mãe, porque o pai e a mãe muitas das vezes não mostram o caminho de Deus. A palavra de Deus diz: ensina o teu filho o caminho que se deve andar, e quando ele, para que quando ele cresça não se desvie dele, não se afaste dele. Ah, Júnior, mas eu ensinei o meu filho o caminho que se deve andar, eu ensinei que ele devia seguir a palavra de Deus, mas ele não quis. Olha, pai, olha, mãe, você fez a sua parte, apenas ore. O sangue dele não vai cair sobre a sua cabeça, o sangue do teu filho, da tua filha não vai cair sobre a sua cabeça se você ensinou o caminho certo. Mas você que não ensina o caminho certo, me perdoe, me desculpe por estar aqui hoje dizendo que o sangue do teu filho, o sangue da tua filha vai cair sobre a tua cabeça, vai cair sobre a tua vida. Naquele dia você vai pagar pelo sangue do teu filho e da tua filha. Mas você que ensina o caminho certo, ensina o caminho correto, não se preocupe, apenas ore. Você ensinou o caminho correto. Ah, Júnior, mas eu ensinei, estão falando que é culpa minha. Não é culpa sua. Se você ensinou o caminho correto e ele escolheu ir por caminhos tortuosos, é decisão dele. Prova na Bíblia, Júnior, prova. Sansão foi criado na risca. Sansão foi ensinado na risca pelo pai e pela mãe. Desde criancinha Sansão era separado. Sansão era separado desde criancinha. Mas quando cresceu, o pai e a mãe disse: olha, não se vá, não tem envolvimento com essas mulheres, essas pessoas que não são do povo de Deus. Mas Sansão não ouviu. Mas a culpa foi do pai, Júnior, a culpa foi da mãe? Não, a culpa foi de Sansão, que não ouviu. Então você jovem que tem um pai, uma mãe de Deus, escute o seu pai, escute a sua mãe, que tem muitas mães, tem muitos pais nesse exato momento chorando por um caixão, chorando em frente a um caixão, a um filho que não deu ouvido, a um filho que não escutou um conselho do pai. Tem muitos pais nesse exato momento correndo lágrimas no asfalto, correndo lágrimas no corpo baleado de um filho, de uma filha, porque não deu ouvido. Então ouça o teu pai, ouça a tua mãe. Deus tem falado muito com esses jovens nos dias de hoje, mas os jovens não escutam. Os jovens não estão escutando a voz de Deus, e o diabo tem focado nas crianças, o diabo tem focado nos jovens, nos adolescentes, e muitas das vezes vocês não escutam. E quantos pais estão de madrugada orando? É como eu sentisse o peso dos pais, muitos pais orando de madrugada, pedindo para que o seu filho volte em paz, pedindo para que o seu filho que vai para a festa volte em paz. E você muitas das vezes que tem um pai, uma mãe de Deus, não agradece, não faz a vontade de Deus, não agradece. E muitas das vezes as pessoas, o que está acontecendo, muitas das vezes tem pai, tem mãe que está chorando em frente ao caixão do filho, porque deu conselho, orientou, ensinou, mas o filho não ouviu, mas o filho não acatou o conselho. Foi usado por Deus para dar conselho, mas não ouviu. Então você jovem que ouve o conselho, você jovem que escuta o seu pai dizendo, aconselhando, escute, ouça, porque tem muitos que desvalorizaram esse conselho e hoje não tem mais. Hoje estão debaixo de 7 palmos de terra e não tem mais. E o que deixou aí?
tristeza, dor no pai e na mãe. Então, irmãos, é como eu sentisse o peso do pai e da mãe, de muitos adolescentes, muitos pais, muitas mães de adolescentes orando, clamando, pedindo para que Deus liberte, pedindo para que Deus guarde, pedindo para que Deus proteja. Irmãos, vocês não têm noção do tanto que Satanás está investindo nos jovens. Orem pelos jovens, orem pelos adolescentes. Satanás tem investido muito nos adolescentes. Satanás tem tentado ceifar a vida de muitas pessoas. Tem falecido muitas das vezes mais adolescentes, mais jovens do que senhores, anciões. Muitos porque não escutam, não ouvem a palavra de Deus, não ouvem os conselhos dos seus pais. Então Deus está aqui hoje falando para vocês que ouçam os conselhos de seus pais. Porque aquele que escuta, aquele que ouve o conselho, aquele que honra o pai e a mãe, os seus dias são prolongados. Você quer saber o segredo agora? Porque muitos jovens estão morrendo cedo, porque não estão honrando o seu pai e a sua mãe sobre a terra. Muitos jovens estão desonrando o pai e a mãe sobre a terra, e os seus dias estão sendo diminuídos, os seus dias estão sendo cortados, os seus dias estão sendo diminuídos, porque não estão honrando o seu pai e sua mãe. Honre o seu pai e a sua mãe, obedeça o seu pai e a sua mãe, ouça os conselhos do seu pai e sua mãe. Quando eles falarem, escute, ouça os conselhos, porque o seu pai e sua mãe muitas das vezes dão conselhos para o seu bem. Muitas das vezes ele diz: não vá beber, não vá fumar, olha, não vá se prostituir, não vá para a droga. E muitas das vezes os nossos hormônios, as nossas vontades de provar o mundo, o que acontece, não damos ouvidos. É como se eu estivesse vendo agora, Lucas, o filho pródigo. Como assim, Júnior? O filho pródigo me vindo agora em mente. O filho pródigo aconteceu o quê? Ele olhou e disse: olha, pai, eu quero todos os meus bens, eu quero todas as minhas heranças e vou a um lugar distante. Eu vou sair da tua presença que me protege, eu vou sair aqui da tua presença que me guarda, eu vou sair aqui da tua casa, eu vou sair para um lugar distante. E o que vai provar os prazeres mundanos, vai provar, é isso que muitos crentes estão fazendo com Deus. É isso, irmãos, o amor de pai é como se fosse o amor de Deus, é como se Deus fosse falando aqui. Muitas das vezes eu falo com os meus filhos, mas não me escutam. Eu falo com meus filhos, mas eles não me ouvem. O filho pródigo teve que provar o pior dessa terra para voltar e valorizar a presença do pai. E você que é crente, você que obedece a palavra de Deus, você que não se posiciona para anunciar o reino de Deus, Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você que não se posiciona para anunciar. Deus vai cobrar de você que sabe a palavra de Deus, sabe o papel que Deus entregou a você e não se posiciona. Está no tempo de se posicionar. Por sua causa, por sua culpa, Satanás tem tomado muitas das vezes território sobre a face da terra. Por quê? Porque você poderia estar anunciando a palavra de Deus, você poderia estar mostrando o evangelho de Cristo, mas você está decidido estar em quatro paredes, você está decidido estar acomodado no seu canto, dormindo, comendo, e Satanás está tomando de conta da face da terra. Por quê? Porque muitas das vezes os servos que Deus levanta estão sendo covardes. Os servos que Deus está entregando estão sendo servos covardes, servos maus e perversos, porque Deus chama de servos perversos aquele que esconde o seu chamado, aquele que guarda o seu chamado. Deus chama de servo mau e perverso. Então você que é pregador, você que é levita, você que foi chamado para anunciar a palavra de Deus, não se esconda, não se esconda, mas mostre a palavra de Deus nas suas redes sociais, mostre a palavra de Deus no seu trabalho, mostre a palavra de Deus por onde você anda, anuncie o reino de Deus, porque Satanás tem tomado muito espaço, mas não é porque Satanás tem crescido, mas é porque o povo de Deus tem diminuído. O povo de Deus tem diminuído a oração, o povo de Deus tem diminuído o clamor. Então essa é a palavra que eu venho trazer. Se posicione, irmãos. Chega de ficar em cima do muro. O diabo não liga se você ficar em cima do muro, porque se você ficando em cima do muro está dividido, e dividido está metade dele, achando que está metade dele e metade de Deus.
mas o dividido é dele. Deus quer você por completo. Então, se você quer se entregar, se entregue a Deus por completo. Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje anunciando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho de Cristo? Mas, irmãos, nós estamos aqui, nós decidimos: Júlio, mas vocês estão aqui porque não fazem nada. Não precisamos mostrar que nós fazemos alguma coisa. Cada um de nós tem sua obrigação, cada um de nós tem a família para cuidar, tem o seu trabalho para exercer, mas nós decidimos colocar o reino acima, ainda que estejamos cansados, ainda que estejamos muitas das vezes cansados fisicamente, mas como Lucas falou, nós temos um Espírito que nós podemos clamar: Abba Pai, que Ele nos ouve. Nós temos um Espírito que nós podemos dizer: Senhor, e Ele atenta os ouvidos para cada um de nós e renova nossas forças. Por quê? Porque nós decidimos fazer a vontade dEle. Irmãos, em uma última frase que eu anotei, diz assim: o reino deve estar acima do trabalho. Tem muitas pessoas que colocam o trabalho acima do reino. Olha isso, tem muitas pessoas que colocam o estudo acima do reino. Tem muitas pessoas que colocam o namoro acima do reino. Tem muitas pessoas que colocam a família acima do reino. Tem muitas pessoas que colocam tudo acima do reino. Só é difícil colocar o reino acima de tudo. Sabe por quê? Porque muitas vezes é mais fácil você colocar tudo que está sobre a face da terra acima do que deve estar acima, que é o reino. E muitas pessoas começam então a ficar frias, começam a ficar em pecado, começam a ficar desempolgadas com as coisas celestiais. Tem muitas pessoas que já eram para estar longe na fé, longe do conhecimento, mas não estão por um simples motivo: porque está colocando as coisas materiais acima das coisas celestiais. Está aqui um recado para esse tipo de pessoas. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, na carta aos Colossenses, quando Paulo ele fala, no capítulo de número 3, no verso de número 1 e 2: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Versículo 3: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando sua vida morre para o mundo, você agora vive para Deus. Se você não consegue viver, prestem atenção nisso, se você não consegue viver para Deus, é porque você ainda não está morto para esse mundo. E acha? Tudo se baseia na prioridade, naquilo que você prioriza. E esse é o maior motivo de não estar como está hoje. As pessoas não têm mais priorizado o reino de Deus. As pessoas não têm mais priorizado a palavra de Deus. Têm priorizado os seus próprios desejos, como fala aqui em 2 Timóteo 3. Saber, porém, pelos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Ou seja, as pessoas têm priorizado a si mesmas, a sua vontade, a vontade da sua carne, os bens materiais do que a Deus, têm evitado a palavra. E é por isso, esse é o maior motivo dessa calamidade que nós vemos aqui hoje. Porque as pessoas já não ligam mais para a palavra. As pessoas andam segundo o seu próprio conhecimento, segundo o seu próprio desejo, mas não segundo o que a palavra nos ensina a fazer, segundo o que a palavra nos conduz a fazer. Então esse é o motivo do amor que está se esfriando a cada dia, né? As pessoas já não amam mais o próximo, já não amam mais do que nem a si mesmo. Que muitas das pessoas, a gente vê muito indício de suicídio ultimamente. Então quando a pessoa vem chegar, não é julgando, mas quando a pessoa vem chegar a esse ponto é porque não ama nem a si mesmo. Então, se eu não amo a mim mesmo, quem dirá ao meu próximo? As pessoas já não amam mais os seus pais, seus irmãos. Eu vi um noticiário hoje mais cedo, um jovem que esfaqueou o seu pai na casa da vizinha. Então, olha a gravidade no tempo de hoje.
Um filho tentar matar o seu próprio pai, a facada, é impossível. A gente vê irmãos matando irmão, pai matando, não só matando, como também muitos pais estrupando seus próprios filhos. Então a gente vê a falta de amor sobre a terra que tem se multiplicado a cada dia, como a própria palavra fala, e Lucas trouxe no princípio, no começo, e no fim dos tempos, amor de muitos esfriaria. Então é o que nós temos visto, as pessoas já não amam mais, e Satanás tem conseguido destruir os lares, as famílias. É o maior alvo dele, é destruir com as famílias, com a união das famílias. E como eu falei, a falta de prioridade, as pessoas já não priorizam, já não amam mais, e muitos que vêm, que entram em nosso meio evangelho, acabam se perdendo ao meio do caminho, porque como o Lucas falou, não houve uma morte, não houve uma convenção. A gente lembra da mulher de Ló, ou seja, ela olhou para trás. Por que ela decidiu olhar para trás? Porque ela ainda não tinha esquecido, ela não tinha superado, ela ainda desejava estar lá, o coração dela ficou lá, não quis sair de lá, como os anjos haviam ordenado que saísse. Então, esse é o problema de muitas pessoas pararem em meu caminho, paralisarem o seu chamado, porque não esqueceram a sua vida que tinha no mundo lá atrás, não esqueceu os amigos, não esqueceu as farras, as festas, ainda deseja, ainda anela por viver aquilo. E como a palavra diz, não ficar na minha casa, coração perverso. Ou seja, o próprio Deus remove essas pessoas do nosso meio para que não venha contaminar o altar. Então, são esses os problemas que temos enfrentado no tempo de hoje. As pessoas não têm mais a palavra compromisso à obra de Deus. As pessoas já não querem exercer, mas não querem se comprometer em exercer o que Deus colocou em suas mãos. Não tem compromisso, quer os seus compromissos, não tem responsabilidade aos seus chamados, não tem responsabilidade nem sequer com as almas que Deus colocou em suas mãos. E é como o irmão Júnior falou, a alma dessas pessoas será cobrada de você, o sangue dela será derramado na sua casa, porque você não se responsabilizou, você não se comprometeu com aquilo que o Senhor lhe confiou, com aquilo que o Senhor lhe chamou. E é isso que tem acontecido nos últimos dias, meus irmãos. Esse é o problema que nós temos vivido. As pessoas querem o evangelho de facilidade, querem viver de todo jeito, querem viver pelo seu próprio desejo, pela sua própria direção, negando a fé, quebrando os princípios. As pessoas já não se importam mais com os princípios, têm feito a sua própria doutrina, têm feito os seus próprios ensinamentos e vem contaminado muitas pessoas. Ou seja, é os anticristos sobre a terra que têm pregado a palavra contrária, que têm levado heresias a pessoas e contaminado muitas pessoas, tem feito muitas pessoas se perderem, até mesmo dentro das próprias igrejas. Há muitas pessoas perdidas por quê? Por falsos ensinamentos, falsos conhecimentos pregados a essas pessoas. E o que acontece? As pessoas estão mortas dentro das igrejas, mortas espiritualmente, acham que estão bem, mas estão mal. Então, esse é o maior problema da atualidade, a falta de compromisso, a falta de responsabilidade e a falta de prioridade, de priorizar a Deus. As pessoas não querem largar o mundo, não querem largar aquilo que lhe agrada, querem viver do seu próprio ego, querem viver do seu próprio jeito. E a palavra é o que confronta. A palavra confronta essas pessoas que querem viver no pecado. A palavra é que confronta o pecado. Não somos nós que somos contra algo, não sou eu, não é o Dr. Júnior, mas é a palavra. Então, se a palavra é contra, nós também somos contra, porque somos a favor da palavra. Não podemos agradar vocês para desagradar a Deus. Então, a palavra tem que ser pregada, ainda que doa. Para estarmos aqui, nós tivemos que ser confrontados um dia pela palavra. Eu me lembro do dia
eu novo convertido, Deus tomava a boca do pastor e se converta, larga a droga, larga a bebida. E eu observei, rapaz, tem tanta pessoa aqui que só fala comigo, mas era ver a palavra me confrontando para que hoje eu estivesse aqui. Mas por que eu cheguei até aqui hoje? Porque eu dei ouvidos à palavra, eu não me aborreci, eu entendi que era a verdade. Mas muitos se aborrecem. O pastor está falando da minha vida, o pregador só olha meus defeitos, mas não, é a palavra que está te confrontando, rapaz. Então, o conselho que eu te dou: escute a palavra, mude por amor à palavra, se converta, largue o erro, largue o pecado e tenha uma nova vida com Deus. Morra com esse mundo e renasça. Tenha um novo nascimento para com Cristo, para que você também possa ter acesso ao reino de Deus. Porque ai daquele que perder a sua salvação, ai daquele que desperdiçar essa única oportunidade que temos da salvação e morar no inferno eternamente. Por quê? Porque não amou a palavra. Agora, imagina só, porque é o que eu estava falando ontem. O peso maior não é para quem não conhece a palavra, é para quem conhece a palavra e se tocar que perdeu a única oportunidade que tinha e que vai ser está condenado eternamente ao fogo eterno do inferno. Mas vai sabendo que teve oportunidade, vai sabendo que a palavra foi pregada para ele e que não deu, ele rejeitou. E aí que está o problema. As pessoas, vamos dizer assim, estão relaxadas. Jesus vai demorar, Jesus não vai voltar. E aí o inimigo consegue implantar isso e vai ganhando tempo na vida das pessoas. Amanhã eu me conserto, depois. E aí eu não sei nem se eu saio daqui vivo hoje. Então como é que eu vou me consertar com Deus amanhã? Então é aproveitarmos agora. O nosso tempo é agora. Não podemos deixar para amanhã, porque não sabemos quanto tempo ainda teremos. Então, essa é a mensagem que eu venho lhe trazer hoje, que nós possamos priorizar a nossa salvação, pelo menos, buscar pela nossa alma. É como a palavra fala: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que poderá dar você pela sua alma? O que eu poderia dar pela minha alma? Então essa é a questão, não tem preço. O preço é a renúncia. O preço é abandonarmos o pecado e vivermos uma vida digna com o Senhor, uma vida de obediência. É tudo sobre priorizar, é tudo sobre obedecer e se comprometer com o Senhor. Você tem um compromisso, um relacionamento com o Senhor. O Senhor quer intimidade, o Senhor quer ter um relacionamento com você. Então cabe a você decidir firmar esse relacionamento com Deus ou permanecer com o mundo, permanecer com as suas obras más, perversas, que desagradam a Ele. Então era isso que eu queria passar essa noite, em nome do Senhor Jesus. O bom desse novo modelo que por mim passaria até a meia-noite, ultrapassaria. Porque assim, irmãos, quando nós estamos falando a palavra de Deus, é bom porque assim, a palavra de Deus é algo que nos limpa, nos purifica. Os pesos do dia a dia, as coisas que acontecem no nosso decorrer do dia faz com que a nossa cabeça fique cheia. Mas quando nós sentamos e começamos a ouvir a palavra, nós começamos a ter paz, nós começamos a ter alegria, nós começamos a ter esperança, nós começamos a ter fé, nós começamos a crer que aquilo que parecia impossível pode ser possível para Deus. Então nós começamos a ver com os olhos espirituais, nós deixamos a matéria de lado e começamos a fazer o que Paulo já tinha nos falado. Não ando pela visão, mas ando pela fé no Filho de Deus. Quando nós andamos pela fé em Cristo Jesus, a nossa vida é totalmente diferente. Quem éramos, não somos mais, porque demos lugar para Cristo ser em nossa vida. A palavra vai se encontrar no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, a
a partir do versículo 5 em diante. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é nisto que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então os hão de entregar para seres atormentados, e matar sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Bom, irmãos, como a gente pode ver, a gente está nos últimos dias, a gente pode ver que muitas dessas coisas já estão acontecendo, muitos terremotos, muitas fomes, pestes já estão acontecendo, e muitas dessas coisas ainda irão acontecer. Então, como os meninos falaram, é tempo da gente se preparar, é tempo da gente buscar o Senhor, é tempo de nos revestir cada vez mais da presença do Senhor, porque como o Carlos falou, muitas pessoas hoje em dia eles estão se relaxando, muitas pessoas hoje em dia estão pensando que o Senhor ele ainda irá demorar mais 2 anos, mais 3 anos e por aí vai. Então, não se engane com isso, porque a gente já está vendo os sinais acontecendo, a gente já está vendo que é tempo da gente se preparar, é tempo da gente vigiar, buscar cada vez mais ao Senhor, porque o Senhor ele já vem nos alertando, o Senhor ele já vem nos mostrando, e muitas pessoas fingem que não estão vendo, muitas pessoas agem naturalmente, muitas pessoas estão dentro da igreja, mas ficam brincando, muitas pessoas estão mesmo louvando no altar, ou mesmo em um conjunto, mas continuam brincando, continuam não levando o Senhor a sério, continuam brincando com a palavra do Senhor. Então, não brinque com a palavra do Senhor, porque chegará uma hora que você olhará e você vai ver a besteira que você fez. Você irá ver que quando o Senhor ele vir buscar a sua igreja e você ficar, você irá olhar e irá perceber a besteira que você fez, o tempo perdido que você perdeu. Por quê? Porque o Senhor ele dá chance. O Senhor ele dá chance para cada um de nós. No dia do arrebatamento, nenhum de nós poderá dizer que não tivemos chance, que não tivemos tempo, porque tivemos bastante tempo. O Senhor ele nos deu muito tempo para nos consertar, para nos converter, para buscar Ele cada vez mais. Mas o problema de muitas pessoas é que se conformam só em estar sentado na cadeira, se conformam só em estar em uma igreja. Mas o que a palavra do Senhor ela vem falar para cada um de nós hoje é que devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Porque muitas pessoas gostariam de ter essa oportunidade que temos. Muitas pessoas gostariam de ter a liberdade que temos, mas muitos já não têm mais a oportunidade, muitos já não têm mais a chance. Então, o Senhor ele vem falar para cada um de nós que devemos aproveitar a oportunidade, a chance que temos. E se você tem essa oportunidade, se você tem essa chance de falar a palavra do Senhor, de pregar a palavra do Senhor para as pessoas, então vá em frente, avance, não fique parado no mesmo lugar, mas procure subir cada vez mais de degrau, procure cada vez mais se aproximar do Senhor. Por quê? Porque entenda uma coisa, ou você sobe um degrau para se aproximar do Senhor, ou você desce por completo. Por quê? Porque não tem como você permanecer no mesmo lugar, não tem como você ficar estacionado no mesmo lugar. Então, essa é a palavra do Senhor nesta noite. Guarde essa palavra no coração de cada um de vocês. Então, procurem cada vez mais buscar o Senhor verdadeiramente. Procurem cada vez mais se aproximar do Senhor e aproveitem a oportunidade que vocês têm. Em nome de Jesus. Já pegando o embalo de Mateus 24,
pega o versículo 29 em diante, que diz o seguinte: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Rapaz, aqui é impressionante que Jesus ele diz o seguinte: ele compara a uma parábola da figueira. Ele diz: olha, quando vocês veem a figueira começando a brotar as folhas verdinhas, tudo verde, vocês olham e dizem: rapaz, olha, o verão está próximo. O verão está próximo. Aí Jesus disse: olha, da mesma forma vai ser a vinda do Filho do Homem. Vocês irão ver os sinais. Irmãos, vocês não são cegos. Assim como vocês olham para o céu, como o próprio Jesus também disse, o povo olha para o céu e diz: olha, vai chover, olha, vai cair chuva, mas eles não sabem olha, vem a palavra e não sabem discernir. Por quê? Porque não querem, porque sabem olhar para o céu e dizer que vai chover, mas as pessoas veem o que, irmão Carlos? Veem terremotos, veem o deserto. Meu irmão, vê o deserto nascendo flores. Como é que existe uma coisa dessa? Vê os cientistas dizendo: não tem explicação para um deserto nascer flor, não tem explicação. Os cientistas dizendo, eles veem, as pessoas veem, aí dizem o que? Veio os cientistas dizendo: não tem explicação, mas preferem acreditar em quê? Jesus não vai voltar, Jesus não vai voltar, Jesus não vai voltar agora, Jesus não vai voltar agora. Mas aí vão os sinais: terremoto, vento. Rapaz, aí vem um furacão um tsunami daquele, irmão. E o cientista: olha, eu não sei explicar isso daí. Ele tá na Bíblia. O pior é que está na Bíblia. Eu não acredito. Rapaz, eu não sei o que é isso não. E a Bíblia, eu sei, está aqui, hein? As pessoas ficam na cabeça: eu não sei o que está acontecendo. E a Bíblia: está aqui, meu filho, está aqui. Você sabe, olha, está aqui. Irmãos, é a vinda do Filho de Deus, é a vinda de Jesus. Enquanto muitas pessoas estão usando a internet para dizer que você vai ganhar uma casa nova, um carro novo, que você vai ganhar uma moto nova, nós estamos aqui para dizer que o Filho de Deus está voltando. Se arrependa, se prepare a sua vida, porque a vinda do Cristo está próxima, irmãos. O sinal está perto. Nós poderíamos estar aqui tentando ganhar visualização nas costas de você, dizendo: olha, você vai ganhar um carro novo, você vai ganhar uma moto nova, olha, vai mudar a sua vida. Mas não, nós estamos aqui, não estamos preocupados com visualização, nós não estamos preocupados com pessoas que vão entrar e não vão olhar. Nós estamos preocupados com pessoas que vão guardar essa palavra, e quando o Filho do Homem vier, vai olhar e dizer: olha, Senhor, eu ouvi a palavra, eu passei por aquela live, eu ouvi, eles pregaram a verdade, eles mostraram o teu reino, eu não aceitei porque não quis, eu não vim porque não quis, mas eu ouvi a palavra, eu ouvi, eles pregaram a verdade. Então nós estamos aqui para pregar a verdade, irmãos. De nada adianta você ter uma casa nova e você ir para o inferno. De nada adianta você ter um carro novo e você ir para o inferno. De nada adianta você ter um banco cheio de dinheiro e você ir para o inferno, irmãos. Não adianta. O povo não sabe o que é o inferno. O povo não sabe o que é o inferno, irmãos. Mas entendam uma coisa: nós estamos aqui a todo momento dizendo: o Filho de Deus está voltando. Jesus, o Filho de Deus, está voltando. Sabe o que é isso?
O próprio Cristo disse: olha, quando vocês for levarem aos magistrados, quando vocês forem tomados, não vão ser vocês que vão falar, vão ser o meu Espírito. Então o Espírito de Deus fala de Jesus, o Espírito Santo fala de Jesus. E o que é que o Espírito Santo tem bradado nessa noite? Se prepare, porque Jesus está voltando. Se prepare, porque o Cristo está voltando. Você gostando ou não, vou repetir a palavra que eu falei, versículo de número 35. Vou repetir: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então eu reforço o que eu falei: o Filho de Deus está voltando. Daquele novo, no céu não entra o pecado. Beleza? Agora o senhor sumiu da minha mente nesse momento. Está procurando aí, por favor. Irmãos, nós estamos aqui na Igreja Batista da Restauração. Nós estamos aqui em Jericó exatamente para trazer a mensagem do Evangelho até vocês. Aqui esse celular que eu acabei de mexer é que nós estamos acompanhando a live, até porque o celular do qual está gravando está de costas para nós, então isso não conseguimos ver. Mas essa igreja se localiza na cidade de Jericó, na Paraíba, cidade de sertão, cidade pequena, e nós somos paraibanos de raiz, né? Que é o famoso Oxente. Só que o objetivo é qual número? 422. Eu passei por esse no 423. Então o que acontece? Nós estamos aqui exatamente para levar a palavra de Deus até vocês. Como o nosso irmão Júnior falou, nós não vamos de forma alguma vir até aqui para dizer: olha, você vai ganhar um carro, você vai ganhar isso, você vai... Se Deus mandar falar, nós falamos com o maior prazer. Mas nós estamos aqui para falar a palavra de Deus, e nenhum versículo da Bíblia vai falar: olha, você vai ganhar um carro. Não. Pelo contrário, a Bíblia vai ensinar o seguinte: arrependei-vos de vossos pecados, porque está próximo o reino dos céus. Aí tem pessoas que não assistem a live porque vai ouvir coisas duras. E por ouvir coisas... É interessante que eu não vejo a palavra bater em quem está em obediência. A palavra só bate em quem está em desobediência. Tem uma grande diferença sobre isso, porque nós podemos ter a plena noção e conhecimento sobre, por causa que ela nos ensina, a palavra nos ensina. Então o que acontece? Nós podemos ser próximos, abençoados, claramente, só que nós nunca podemos desprezar a palavra. O Espírito Santo nos ensinou que é melhor nós ter pouco, mas ter a sua presença, do que ter muito, mas não ter a sua presença. Aquele que tem a abundância e tem a presença do Espírito Santo, repleto é de felicidade. Mas aqui também tem um recado: que nunca deixe a avareza tomar de conta do coração. Até porque Salomão tinha sabedoria, tinha riquezas, tinha um reinado. O reino de Israel estava nas mãos dele, só que ele deixou isso ser levado ao coração e cometeu a idolatria, ou seja, deixou ao Deus vivo de lado e foi adorar o Deus de madeira, a uma escultura. Então o que acontece? Nós aqui aprendemos muitas coisas, foi falado muitas coisas. Eu estou feliz até porque não é fácil nós fazermos isso, não é fácil, acontecem muitas dificuldades, acontecem muitas coisas, o diabo nos tenta, o diabo faz várias coisas acontecer para que nós não venhamos levar a palavra de Deus até vocês. E pessoas que não conseguem evangelizar. Tem muitas pessoas hoje que não conseguem, mas a igreja de hoje em dia, infelizmente, está fraquejando na fé. Felizes são os remanescentes, felizes são aqueles que permanecem na palavra de Deus, ainda louvando o nome do Senhor.
em honestidade, em obediência. Nós podemos ver que muitas pessoas estão desprezando a palavra de Deus ao ponto de não querer nem saber. Deus abençoa na área sentimental, abençoa na área financeira, abençoa em todas as áreas que é possível abençoar sobre a terra, só que depois acaba fazendo como os 9 leprosos, ou que foram então leprosos, e esquece de voltar e agradecer ao Senhor. Ou seja, só o leproso, ou então aquele que era leproso, o samaritano, veio agradecer, dando glórias a Deus, e Jesus perguntou: onde estão os outros 9? Não era 10? Porque só este vieste? Então o que acontece? O próprio Senhor Jesus deixou claro que nos últimos dias a fé seria pouco. A fé diante, olha isso, é uma vergonha. Eu não estou nem falando assim para aqueles que não têm fé de olhar para um paralítico e dizer levanta e anda. Eu estou falando agora, vergonhoso é para aqueles que abrem a boca e dizem os dons espirituais ficaram no passado. Isso não existe mais, isso foi manifestação do poder de Deus nos apóstolos e hoje não tem mais isso. É uma vergonha, então deixe de pregar a palavra. Então vamos deixar de pregar a palavra. Se o nosso Deus não pode curar hoje, se o nosso Deus não pode fazer prodígios, milagres e maravilhas no tempo de hoje, então não tem nem sentido nós aqui estarmos falando sobre cura, sobre libertação, sobre salvação. Agora devemos nós abrir a nossa boca e falar: não tem fé para isso, não tenho fé para isso, e buscar se torne mais bonito, se torne mais bonito, melhor e para a glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo, ao invés de inventar uma doutrina errônea e que leva muitas pessoas a um caminho distorcido da palavra de Deus. Então o que acontece? Nós vamos estar aqui, se Deus quiser, todas as segundas-feiras com esse novo modelo. Eu gostei, então quem não gostou, gostei. Só para completar, assim, o que eu falar agora há pouco, não espere da gente uma palavra que venha alimentar o seu ego. A gente está aqui para falar. A palavra é palavra, traz conforto. Jamais você vai ouvir da gente se vai ganhar uma namorada, um namorado, você vai ganhar um carro. Não é o baú da felicidade. Não é aquele, não é aquele minha casa, minha vida, que dá casa de presente, como funciona aqui. Então, não espere da gente. A gente vai aqui pegar a palavra, assim como eu falei anteriormente no nosso início de conversão. Vou focar pela palavra. Eu me lembro que o pastor olhou duramente em minha pregação, diga parecido. Ou você larga o pecado, ou é melhor você nem ver. A gente vai o que na igreja? Não está bebendo, não está fumando, não está se prostituindo. Ou melhor dizendo, você nem faz todo mundo, nem se concentra com Deus, nem vai herdar a salvação, e nem vai nas coisas do mundo. Então você está aqui, mas no seu tempo na igreja. Então, em vez de estar perdendo tempo na igreja, você fica no mundo dele. Então foi aí que eu decidi, em meio com fome, pular de Cristo, né? Buscar minha salvação, ao invés de ficar perdendo meu tempo dentro da igreja, e lá fora também, de outra forma, seja a perda de tempo, o tempo que Deus dá a cada um de nós, para buscarmos continuamente, porque não estou falando, essa palavra que Deus pregou não serve só a vocês, também para nós, agora é primeiro a nós. Se não servir para mim, também não vai servir para você. Então, a palavra não vai abordar só vocês que estão ouvindo aí, mas também a nós, que para a gente poder falar para vocês, a gente tem que também estar de bem, tem que também estar nela, viver nela, para que possamos ter essa autoridade para pregar. Então, é só isso. Dê ouvir a palavra, que vocês ganham mais, vocês ganham o céu. É que nem o irmão Carlos falou, vocês não vão entrar aí, nós vamos olhar aqui, como o Lucas falou, nos comentários aqui, entrou uma pessoa aqui: olha, Deus vai te dar um namorado, olha, Deus vai te dar um carro. Não, mas olha, eu asseguro a você que se você botar o Espírito Santo em primeiro lugar, as demais coisas Ele te acrescentará. Se você quiser uma namorada, o Espírito Santo vai te dar. E melhor do que uma namorada é a sua salvação.
A sua salvação mais melhor que uma namorada, que uma A sua salvação. uma moto nova. Você recebe a sua salvação, recebe o Espírito Santo e ainda recebe uma doutrininha toda segunda aqui na live. Mas irmãos, rapaz, eu vou falar. Pode falar. Eu vou falar. E vocês dois vão entrar junto comigo. Eu asseguro uma coisa. Eu vou botar aqui. Que se vocês pisar aqui na igreja, não vão sair da mesma forma que entraram. Vocês estão junto comigo. Vocês acreditam? Tá assinado aqui, tá assinado. Não sai da mesma Não forma sai. que chegou. Vocês que têm problema espiritual, vocês que vê vulto, escutam as vozes, vocês que têm depressão, Foi vítima de feitiçaria, bruxaria, um trabalho de magia negra. estamos aqui a seu dispor. Se acanhando. Lhes asseguramos e esclarecemos que não somos nós, É o Espírito mas Santo. é aquele que opera por nós, o Espírito Santo, a presença de Deus que habita nesse lugar e que nos usa. É o Senhor, é o mesmo que curou ontem, também cura hoje, o mesmo que libertou ontem, também liberta hoje, como Lucas falou, ele não deixou de curar e de libertar. As pessoas é que não têm mais fé para deixar com que o Senhor venha operar, mas aqui nós continuamos com a fé e seguimos o que a palavra nos diz. Se a palavra diz que Deus cura, nós cremos que Deus cura e através do poder dele nós mostramos a cura. Se a palavra fala que Deus liberta, nós cremos que Deus liberta e clamamos ao Senhor pela sua libertação. Então cabe a cada um de vocês crer no poder de Deus, assim como nós cremos que a palavra é fiel e verdadeira. Não cutucando, mas já dando uma cutucada que os dons espirituais não morreram, não ficaram no passado. Os dons espirituais estão aqui. O Espírito Santo ainda usa aqueles que buscam. Se você não busca, eu entendo, respeito, com todo respeito, mas que ele usa, ele usa. Eu não sei se o Instagram ele determina uma hora de live. Não sei nem que. Não sei nem a quanto tempo nós começamos. Eu penso que já faz mais de uma hora, mas tomara que não faça. Tomara que não faça exatamente porque eu não, como eu estava dizendo, não sei agora, mas antes quando estava perto de uma hora já anunciava lá, ó, a live está para acabar. Aí como nós não vemos, não estamos usando aquele celular, não, aqui é o isso, não tem nenhum, aqui já Mas aparece. se ele não, sim, mas se ele parasse ali que não parava também. Isso é uma realidade, então fica nessa. O vídeo pode ter duas horas. Porque assim, irmãos, quando nós estamos falando sobre a palavra de Deus, tudo se torna diferente. A paz ela prevalece no ambiente. O Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo, ele nos aconselhou em Efésios, ou aconselhou a igreja de Éfeso o seguinte: quando os irmãos se reunirem, que falem a palavra, porque se não fizerem isso, estarão dando lugar para quem agir para o diabo. Aí tem muitas pessoas que ao invés de falar a palavra, meditar a palavra, cantar a Deus louvores sobre a palavra, fala o quê? Vai conversar na vida alheia, vai dar lugar ao diabo para falar o que não deve, prejudica. Tem casas que não são abençoadas, mas são amaldiçoadas por causa disso. Tem pessoas que não são abençoadas, mas são amaldiçoadas por causa disso, por causa que não reverenciam o que a palavra se ensina. Infelizmente sucede isso. Mas nós aqui estamos para aprender. Se Deus quiser, assim vai. Efésios vai acontecer daqui para frente coisas maravilhosas e estamos aqui para aprender juntos com vocês. Não somos melhores que vocês, somos iguais. Tentamos ser diferentes, abandonando o pecado e buscando a Deus.
Não queremos julgar nenhum de vocês, jamais isso se passa pela nossa cabeça, ou querer ser melhores ou maiores porque conhecemos a palavra, não, jamais. Não queremos menosprezar ninguém, nem diminuir ninguém, mas queremos apenas anunciar a palavra de Deus e falar que o Espírito Santo ainda cura, liberta, transforma e muda a vida, tira aquele que está na droga, na prostituição e na bebida. Só queremos anunciar o que o Senhor pediu para que nós anunciarmos, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê, for batizado, será salvo. Nós só queremos anunciar o Evangelho de Jesus. E graças a Deus estamos aqui em mais uma live. A Igreja Batista da Restauração do Mistério da Palavra de Deus está aqui exatamente para trazer o mundo espiritual até vocês, a Palavra de Deus até vocês, com o objetivo exatamente disso, uma igreja de cura e libertação, uma igreja que aqui nós fazemos orações e que nós devemos, é o nosso dever, assim, crendo na Palavra de Deus, ver a cura, o milagre, a profecia, a revelação, os sinais, prodígios e maravilhas acontecer em nosso meio, tudo para a glória do nosso Pai, do nosso Deus, do nosso Senhor e Mestre, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Louvor 422 diz assim, os louvores da harpa. Tem muitas pessoas que desprezam os louvores da harpa, mas em particular eu tenho um apego muito grande com a questão dos louvores da harpa, exatamente por causa da espiritualidade que assim tem. E agora ouça conosco, cante junto conosco, louve junto conosco. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo voltei quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá novos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo voltei quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Glórias a Deus. Senhor, que essa mesma presença que nós sentimos até aqui, que essas pessoas também sintam em nome do Senhor Jesus, Pai. Irmãos, cultos nas quartas, nas sextas, nos domingos, 7h30, 19h30, 7h30 da noite, 19h30 no horário, assim que nós estamos aqui, dando início ao culto. Quintas-feiras, vigília das 20 horas, 8 horas da noite até a meia-noite, ao ultrapassar da meia-noite. Domingo, estamos também aqui das 8 da manhã até as 3 da tarde, até as 15 horas, para ficar
buscando exatamente por nossa vida e por vossa vida. Segunda-feira, todas as segundas, estamos aqui para um live. Deus tem uma palavra para você. E terça e sábado, para dar o complemento final, ensaio de senhoras e jovens, para que vocês saibam que essa igreja não para, não tem dia para parar, mas em todo tempo está buscando para a glória do nosso Pai, Senhor Jesus. Vamos fazer a oração final? Pode fazer a oração final. Espírito Santo, Pai, eu entro na Tua santa presença e desde já, Senhor, já te agradeço, Espírito Santo. Pai, eu te peço, Senhor, que cada pessoa, Senhor, que estiver vendo, Senhor, que ver essa live, Senhor, que a Tua graça alcance cada uma delas, Senhor, e que essa palavra venha entrar no coração de cada uma delas, Pai. Ó Espírito Santo, Senhor, pois nós anunciamos a Tua palavra, nós mostramos, Senhor, o Teu Reino. Então, Espírito Santo, Senhor, coloca essa palavra no coração de cada pessoa, Senhor, que elas vão receber, Senhor, a Tua presença na casa dela, nas famílias, nos planos e nos projetos, Senhor, e qualquer trabalho, qualquer empecilho, Senhor, de Satanás, para que essa live não venha ser chegada até essas pessoas, Senhor, nós quebramos e repreendemos desde já, Senhor, na autoridade do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus, que todo projetar e todo trabalhar de Satanás, Senhor, contra essa live, para endurecer o coração das pessoas, para não assistir, que venha ser por terra, Senhor, nós quebramos, Senhor, e decretamos já a vitória do Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, e nós, segunda-feira que vem, estaremos aqui novamente, se assim o Senhor nos permitir. Aleluia.